Sejam muito bem-vindos a mais uma etapa do nosso curso. Nesta aula vamos falar da lei oral, daquela tradição passada de boca a boca pela comunidade judaica através dos tempos. Será um complemento à leitura que você já tem feito e espero que seja de grande proveito. Vamos lá? Olá, mais uma vez, estamos juntos para mais essa videoaula para dar prosseguimento aos estudos da lei do Antigo Testamento. Nosso tema de hoje é a lei oral. Talvez você já tenha ouvido falar da lei oral ou das leis que foram transmitidas oralmente. O nome dessa lei, na tradição judaica, é Torá oral. Por que Torá oral? Porque esta Torá foi revelada junto com a Torá escrita. No judaísmo, se crê que Moisés recebeu a Torá escrita, que é o que nós temos, escrito e registrado na Bíblia hebraica, e a Torá oral, que é um guia para se ler a Torá escrita. Ambas foram reveladas a Moisés no Monte Sinai. E qual é a função dessa Torá oral? Essa longa tradição judaica da Torá oral tem como função explicar, definir e detalhar o sentido da Torá escrita. É a Torá oral que diz qual é o verdadeiro e mais certo sentido da Torá escrita, ou como nós conhecemos, a Torá do Antigo Testamento. Essa tradição, segundo os rabinos, remonta a Esdras, que no período do Segundo Templo começou a interpretar a Bíblia. Obviamente, se foi dada a Moisés já tem uma tradição muito anterior, mas Esdras deu o contorno institucional à grande assembleia. Foi ele quem iniciou a tradição dos escribas intérpretes. Isso é, as pessoas que não apenas copiavam o texto bíblico, mas iam fazendo comentários sobre esses textos bíblicos. Daí, isso vai resultar em uma grande literatura judaica paralela à Bíblia hebraica. A composição da Torá oral é dividida em duas, a Halaká e a Mishnah. São termos técnicos e há pouca diferença entre elas. Mas as diferenças são significativas porque a Mishnah resulta no que conhecemos como Talmud. E há dois principais no judaísmo. O Talmud de Jerusalém, que foi gestado pelos rabinos que permaneceram na Terra Santa, depois da expulsão dos romanos, e do Talmud babilônico, que foi formado pela comunidade da dispersão, da diáspora judaica. São estudos, comentários e ampliações que acabaram da Mishnah, que acabaram por derivar esses outros escritos do judaísmo. É bom lembrar que é chamada de tradição oral, mas que lentamente essa tradição oral foi sendo registrada por escrito. Como dissemos, iniciou-se então esse processo com Esdras. A Haggadah são os escritos rabínicos não legais. Por exemplo, comentários bíblicos. Eles tecem muitos comentários sobre as passagens bíblicas, tentando elucidar e esclarecer o seu significado. Parábolas, anedotas, legendas, folclore, ensinamentos éticos, aforismos, especulações teológicas. Isso constitui a Haggadah, que são esses escritos não relacionados com ordem jurídica, ordem legal, ordem para ser cumprida.
São exemplos da vida, do cotidiano, são lições através de parábolas. Anedotas aqui não são piadas, são xistes, vamos dizer assim, sobre determinadas situações em que a pessoa aprende uma verdade moral. E assim por diante. Essa literatura é complementada pelo Midrash. Nós vamos falar na aula que vem apenas sobre isso, sobre o Midrash. Se pergunta, portanto, desses escritos rabínicos, dessa tradição oral, qual é a autoridade que tem, afinal de contas, a tradição oral. Porque nós, tanto quanto os judeus quanto os islâmicos, somos religiões de revelação, isso é, da Escritura. Nós cremos em nossa Escritura, naquilo que está registrado. Então, por exemplo, os protestantes rejeitaram a tradição da igreja cristã anterior à Reforma como não tendo validade canônica. Daí, por exemplo, alguns livros e toda uma literatura que é importante conhecermos, mas que não se tornou palavra de Deus, no sentido canônico da palavra. Então nós nos perguntamos sempre qual é a autoridade dessa Torá oral. Para nós, cristãos, seria muito difícil ter uma tradição oral paralela às palavras de Jesus. Ainda que muitas das palavras de Jesus foram transmitidas oralmente, nós sabemos. A autoridade da Torá oral é que ela foi revelada no Sinai para Moisés. Vejam, não há como comprovar historicamente isso. É uma questão de crença, de fé e de afirmação de autoridade. Como vamos saber se foi dada a Moisés ou não? Nós não temos como comprovar. Portanto, a autoridade é uma questão absoluta de fé. Você crê ou não que ela foi revelada no Sinai. O judaísmo crê nisso. Portanto, a autoridade da Torá está vinculada ao seu revelador e ao seu revelado. E, obviamente, ao que foi revelado. E quais são as fontes dessa tradição oral? As fontes são a palavra divina, dada diretamente a Moisés. A tradição oral não foi dada pronta. Ela foi dada, nós não sabemos em que medida, a Moisés, e foi desenvolvida depois por repetição e por passar de uma geração a outra. Então a fonte divina é a primeira fonte da tradição oral. A outra fonte são os comentários. Os rabinos, escribas, os estudiosos da Torá foram fazendo comentários ao longo dos séculos sobre a palavra de Deus, a Bíblia hebraica. E isso serviu e serve ainda como fontes da tradição oral. Outra fonte são as regras rabínicas sobre comportamentos, sobre regras que eles derivam das escrituras ou da vida cotidiana, ou mesmo de fontes que foram transmitidas oralmente. E também as deduções, aquilo que se pode deduzir de um texto bíblico, que não está explícito, mas se pode, por analogia, comparação, por símile, deduzir das fontes bíblicas. Portanto, as fontes da Torá oral se diversificam e dá um amplo espectro de possibilidades para que seja acrescentada mais tradição do que já existe. Há de se perguntar também pela necessidade de uma tradição oral. Se já temos a Torá escrita, para que precisamos de uma Torá oral?
a resposta é muito clara e a resposta é muito precisa. Todo texto, como a Torá escrito, é passível de muitas interpretações. E o critério para se julgar essas interpretações é que determina quem está com a verdade. E a tradição judaica tem a Torá oral como o critério basilar para saber se uma interpretação bíblica corresponde ao seu sentido ou não. Veja que no protestantismo, no cristianismo protestante, a interpretação bíblica é muito subjetiva. É o Espírito de Deus que testemunha dentro do cristão aquilo que ele deve crer e o sentido da Escritura. Não é à toa que a Bíblia tem sido considerada por muitos como a mãe das heresias, porque qualquer interpretação é válida e não se tem um critério objetivo, como se tem em outros ramos do cristianismo, a tradição do cristianismo romano e no judaísmo a Torá oral. Portanto, a Torá oral é um sistema de controle do sentido do texto. Daí nós temos um meio de comparar se o que pensamos e interpretamos da Torá escrita está de acordo com a tradição interpretaram os sábios iluminados de Deus. Finalmente, nós podemos falar da Mishnah, que é a compilação da Torá oral com os detalhes, as regras transmitidas oralmente e que se estendem pela Torá escrita e pela Torá oral, registrada, não vamos esquecer, nesses escritos paralelos judaicos, Mishnah, Halakha, Talmud, os dois Talmud. Dessa forma, a gente trabalha com duas tradições. A tradição escrita, que nós consideramos como os judeus consideram a palavra de Deus, e a tradição oral, que nos ajuda, enquanto leitores da lei do Antigo Testamento, a compreender, a ver a história da compreensão desses textos. Com isso, nós iluminamos um pouco mais o sentido dos textos do Antigo Testamento. Espero que você aprofunde seus estudos também na tradição oral, tanto judaica quanto cristã, que é riquíssima, belíssima e muito instrutiva. Obrigado e até a próxima.